Uma alegria estarmos juntos, apesar de que estamos de maneira online, né? Você presencialmente, onde você estiver, e eu aqui de maneira virtual, mas estamos juntos de toda maneira. E agradecemos a Deus mais uma vez por estarmos aqui, né? Aprendendo um pouco mais da nossa fé e de toda a riqueza que é o cristianismo, seja em que dimensão for, né? Riqueza cultural, riqueza artística, riqueza espiritual, riqueza humana, enfim. E nós estamos dentro desse caminho que iniciamos já faz um tempinho, já há muitos ensinos, muitas aulas atrás, né? E estamos dando continuidade já prestes a concluir essa grade de cursos dentro do item moral sexual, moral conjugal familiar e que envolve outras questões também. Vamos rezar nesse momento mais uma vez, nos colocar na presença do Senhor e agradecer por estarmos aqui, pelo dom da nossa vida e pelo dom da inteligência que Ele nos deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja, Senhor, por esse momento em que nos colocamos também em Tua presença. Bendito sejas pelo dom da vida, por estarmos vivos e não somente vivos biologicamente, mas também vivos a partir do dom que recebemos de Ti, da Tua vida doada por nós. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Obrigado pelo dom de sermos cristãos, de termos sido integrados, Senhor, ao Teu corpo místico que é a Igreja. Bendito sejas pela graça de termos experimentado também a salvação. Fomos salvos, resgatados. Como diz Tua palavra, fomos arrancados das trevas e transportados para o reino, para o Teu reino, Jesus. Nós agradecemos por isso. Obrigado pelo dom da inteligência, da compreensão. Obrigado pelos nossos sentimentos, afetos, memória, vontade, mas também pelo nosso intelecto. Por meio dele, queremos mergulhar mais profundamente em Ti, no dom da nossa fé. Recorremos também ao auxílio da Santa Mãe de Deus, que sempre está conosco, intercedendo e sendo para nós presença materna e apoio constante. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dentro da abordagem sobre questões relacionadas à ética sexual, à matrimonial, né, as categorias do amor, não tem como ficar de fora a dimensão do corpo, a dimensão corporal. Também essa dimensão muitas vezes foi, de certa maneira, negligenciada, talvez, por uma série de fatores, né? Hoje se reconhece que muitas vezes uma certa desconfiança do cristianismo com a dimensão da corporeidade teve fortes influências, por exemplo, platônicas, da filosofia platônica, certos elementos da cultura grega que influenciaram esses aspectos e tudo. Já vimos a afirmação de Bento XVI de que o cristianismo foi censurado, acusado de ser inimigo da corporeidade, né? O certo é que, principalmente no magistério mais recente, né, sobretudo, eu cito com mais exatidão, porque assim, não conheço tanto do magistério de Paulo VI, por exemplo, ou dos outros papas, mas sobretudo de João Paulo II para cá, houve um resgate da questão de uma abordagem cristã acerca da corporeidade. O corpo que se deixou de ser relegado, esquecido, ou visto como uma espécie de, dentro da visão chamada maniqueísta, né, como um elemento que atrapalha o processo de santificação, de modo que a santidade muitas vezes era vista somente como uma elevação da alma para Deus e deixando fora totalmente a dimensão corporal, como se o corpo trouxesse tudo que é ruim e a alma tudo que é bom, né? Já no magistério do Papa São João Paulo II, o corpo ele é colocado como
um elemento teológico muito, mas muito importante e forte dentro da antropologia cristã. É como se o corpo ele se tornasse uma espécie de lugar teológico. É possível, melhor dizendo, enxergar Deus, ver Deus a partir do corpo. De tal modo que ele chega a dizer, o Papa João Paulo II, que depois que o Verbo se fez carne, o corpo entrou na teologia, mais ou menos isso, né? Pela porta da frente. Porque o Verbo se revestiu de corporeidade. Deus, que era só espírito, no Filho tornou-se também corpo, carne. Não é possível deixar essa dimensão fora da teologia, da antropologia. Não é possível, porque o Verbo se fez carne. O Verbo tornou-se corpo. Nesse sentido, o corpo deve ter algum significado também diante de Deus. Então, é sobretudo o Papa João Paulo II que resgata esses elementos, dá um pontapé, um boom quanto a essa questão. Se tornou conhecida a chamada teologia do corpo, uma série de catequeses que o Papa proferiu no Vaticano durante mais de 5 anos. Né? Começou, salvo engano, ali em 1979 e terminou em 1984, pouquinho. 5 anos se pronunciando sobre essa dimensão nas mais diversas perspectivas, né? Seja a perspectiva filosófica, teológica, bíblica, o corpo dentro do celibato, o corpo dentro da vivência da castidade, o corpo dentro da vida matrimonial e assim por diante. Essa abordagem, ela também é reconciliadora, do mesmo jeito que eu disse que o Eros, ele é, de novo, acontece uma reconciliação do Eros com o ágape e o filia dentro da abordagem cristã, né? Também a retomada dessa questão do corpo como lugar teológico, também nesse movimento acontece uma reconciliação. O corpo, a partir de então, ele deve ser visto por nós cristãos como um caminho para Deus, como um espaço de revelação de Deus. Isso aqui é uma sabedoria tremenda, porque ao invés de esquecer a corporeidade ou demonizá-la, né? Dizendo isso aqui é ruim, isso aqui é do demônio, isso aqui não presta, tudo, se retoma a temática, mas enxergando nela um elemento, aquilo que há de divino nessa dimensão. Então, quando o corpo é retomado dentro da reflexão do magistério, dentro da reflexão teológica, não é agora para cultuarmos o corpo, mas para fazer com que a corporeidade seja vista e enxergada sob uma perspectiva teológica, bíblica, cristã, como espaço de revelação para Deus. Apesar de tudo isso, apesar desses avanços em termos de abordagem, de perspectiva, de magistério, essa dimensão de retomar essa temática e colocá-la como pauta do dia, digamos assim, dentro da reflexão teológica, isso não superou de toda a tendência, sobretudo a tendência mundana, anticristã, de uma certa cultuação do corpo. Mas, Vavá, isso aqui não é assunto para quem não é cristão, isso não é assunto para quem está aí, que não conhece Jesus, que está aí no mundão, né, de meu Deus e tudo. Não, isso aqui também é um assunto que interessa também para nós cristãos, porque às vezes a questão do culto ao corpo pode não estar presente na nossa linguagem, mas pode estar presente nas nossas atitudes. Para imaginar? Para entender? Exemplos.
quando o corpo se torna digamos assim, motivo de cuidados exagerados. Aqui eu posso estar cultuando o meu corpo. Então, ao invés de enxergá-lo como espaço de Deus, de manifestação de Deus, como templo do Espírito Santo, como as Sagradas Escrituras nos dizem, eu passo a enxergar o corpo como um fim em si mesmo. Outro movimento que pode caracterizar um culto ao corpo, quando nos meus relacionamentos, sobretudo de namoro, de noivado, de meu relacionamento conjugal, eu olho o meu cônjuge, eu olho o meu namorado, eu olho o meu noivo ou noiva somente sob a perspectiva física. Então, somente o que me atrai, o que me faz desejá-lo, é somente a dimensão física, corporal. Aqui isso pode ser sinais de um culto ao corpo, muitas vezes um culto disfarçado, silencioso, mas existe. Outra maneira, quando eu esqueço valores como ternura, gentileza, atenção, capacidade de escuta, capacidade de diálogo com os outros e vejo o outro somente na perspectiva do corpo. Aqui pode ter também sinais de que eu me tornei uma espécie de idólatra da corporeidade. Eu sei que o termo é muito forte, mas é isso mesmo. Uma espécie de idólatra da corporeidade. Outro sinal, exemplos não faltam. Quando eu caio naquela de querer me opor aos desgastes próprios por exemplo, do envelhecimento. Aquela luta desmedida por manter-me com o corpo sarado, esteticamente bem definido, quando, por exemplo, a minha idade, a minha condição de saúde não mais permitem isso, né? De modo geral, o cristianismo, o magistério da Igreja Católica, de modo geral, não se opõe, por exemplo, a cirurgias plásticas, estéticas e tudo. Mas é preciso examinar e indagar com que finalidade, né? Com que finalidade? Um excesso aqui que nós chamamos, embora o termo, eu não gosto de usar esse termo somente nessa dimensão, porque ele é muito mais abrangente, mas para fazer entender, um excesso de vaidade, vaidade no sentido estético mesmo, né? Então, o tempo todo recorrendo a procedimentos cirúrgicos como uma maneira de querer barrar, se opor ao processo degenerativo, inclusive de células próprios de um envelhecimento, por exemplo, ou de uma condição limite de saúde que eu esteja. São atitudes que podem expressar um certo culto ao corpo. Veja, biblicamente falando, especialmente na teologia paulina, Paulo ele coloca que o corpo não deve ser cultuado, porque o corpo não é Deus, não é nenhum Deus que mereça ser cultuado, adorado. Fala-se tanto hoje de idolatria, também o culto ao corpo se torna uma espécie de idolatria. Paulo, ele não diz que o corpo deva ser cultuado, mas ele diz que, preste atenção, ele diz que Deus deve ser cultuado por meio do corpo. Quando ele cita, me parece que na carta aos Coríntios, quando ele diz: glorificai a Deus com o vosso corpo. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Então, não é o corpo que se torna cultuado, é o corpo que se torna instrumento, caminho, canal de culto a Deus. E é muito bonito quando ele explica por que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, porque ele diz:
Vocês foram comprados, escrevendo na sua comunidade, a uma de suas comunidades. Vocês foram comprados por um preço muito alto. Alguém pagou um preço muito alto pelo vosso resgate. E Paulo está se referindo aqui, obviamente, a todo o mistério de salvação, de redenção realizado, operado por nós, por Jesus. E quando Jesus pagou o preço alto, que foi exatamente sua vida doada, seu sangue derramado na cruz por nós, não foi somente o resgate de nossa alma, foi o resgate do ser humano como um todo. E o ser humano é alma, mas é também corpo, corporeidade, físico, né? Então, por isso que Paulo diz: façam do vosso corpo um instrumento de glorificação a Deus. Não somente vossas almas devem glorificar a Deus, mas também vosso corpo. Nesse ponto aqui, só um parêntese, meio que, não sei se conscientemente ou inconscientemente, mas o certo é que na liturgia católica essa dimensão está de maneira fabulosa integrada, porque na liturgia católica nós envolvemos, na liturgia da Igreja Católica, nós envolvemos toda a corporeidade, gestos, posições, ora sentado, ora em pé, ora de joelho, ora elevando as mãos, né? Ora cantando, o processo de escuta, de ver, de sentir, de cheirar, de tocar. É o corpo todo, é o ser humano todo, seu corpo e sua alma, que está envolvido naquele processo de culto e de adoração a Deus. Mas quando a liturgia termina, o ato litúrgico termina, por exemplo, através da missa, o cristão é chamado a continuar esse culto a Deus através do seu corpo, não fazendo do corpo um instrumento de cultuação, um ídolo, mas tendo para com o corpo uma certa serenidade de dizer: não é o mais importante da vida, mas também não é para ser desprezado e relegado como se não valesse nada. Volto a dizer, alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate, é o que Paulo afirma. E nesse sentido, é o ser humano todo que é resgatado, inclusive na sua corporeidade. Então, glorifiquem a Deus através dos vossos corpos. Glorifiquem a Deus. E quando eu cito essa temática do risco de sermos cultuadores do corpo, volto a dizer, isso não é uma questão somente de quem não conhece Jesus, de quem não é cristão, de quem não professa a fé. Não, isso é um risco que nós mesmos cristãos corremos dentro da própria igreja. Uma espécie de exaltação da corporeidade, né? E uma série de atitudes, de posturas como as que eu citei aqui, exemplificando longamente essa questão. Bento XVI, ele diz que se por um lado o corpo não deve ser esquecido da antropologia cristã, por outro lado também ele não pode ser exaltado nem cultuado. E ele faz uma colocação muito séria, né? Ele diz ainda na Deus Caritas Est que a aparente exaltação do corpo pode bem depressa converter-se em ódio à corporeidade. Vou repetir. A aparente exaltação do corpo pode bem depressa converter-se em ódio à corporeidade. Está no número 5 da Deus Caritas Est. O que o Papa está dizendo? Se exalta demais o corpo físico, a dimensão estética, a estética no sentido mais superficial, né? Porque estética, do ponto de vista filosófico, tem um significado muito mais profundo, mas como habitualmente se usa, segundo o senso comum, fulano se preocupa muito com a questão estética, ou seja, aparente, física. Quando se exalta demais isso, rapidamente, bem depressa, diz o Papa, essa exaltação ela pode se converter, se transformar em um ódio ao corpo.
chega um momento em que o próprio sujeito se cansa, sabe, se enfastia daquilo. Porque como ele não é somente corporeidade, ele é ser humano que envolve em dimensões mais profundas, chega um momento em que a pessoa se enfastia. Tanto quem exalta demais o corpo, tanto se enfastia, por exemplo, de ser tratado somente na sua dimensão física, corporal como objeto, como se enfastia de também tratar os outros, né? E aqui abre parênteses, talvez seja uma das dimensões que me faz pensar seriamente sobre o drama da prostituição, o drama da erotização da sociedade. Quantas pessoas que, principalmente fiéis, que são fiéis às suas consciências, depois, por exemplo, de um ato sexual com um parceiro, porque foi pago para isso, né? Que tipo de imagem a pessoa tem de si mesma depois de um ato como esse? Eu me tornei objeto, eu fui objetificado, eu fui usado pelo outro. Alguém usufruiu do meu corpo sem compromisso nenhum, sem se interessar comigo, sem saber como eu estou, sem se preocupar com os meus sentimentos, perspectivas, medos, receios. Então, ter em conta essa dimensão de que uma exaltação do corpo pode bem depressa se transformar em ódio ao corpo. Aqui é uma alerta muito séria do Papa Bento XVI e de grande atualidade também, a meu ver, né? Então, nós cristãos precisamos dar esse testemunho de que o corpo para nós é importante, mas não o fundamental, não o mais importante, né? Ele não está fora da minha busca de Deus. Quando eu busco a Deus, eu busco como um ser humano total, corpo, alma e espírito. Então, ter esse cuidado para não partir para um outro extremo. Antes, o extremo do desprezo ao corpo, e agora o extremo da exaltação e da idolatria ao corpo. Não. O corpo é um lugar teológico. Nele eu posso encontrar Deus. Ele é uma via também de me tornar unido a Deus, né? O Verbo se fez corpo, o Verbo se fez carne para habitar entre nós. Portanto, a corporeidade, ela tem um significado muito, muito especial dentro da revelação cristã. Mas também, e partindo já para a conclusão, o corpo, à luz da revelação de Jesus Cristo, ele tem também uma vocação. Que vocação é essa, Vavá? Qual é a vocação a que o corpo foi chamado por Deus? E Jesus nos deixou de maneira muito evidente que vocação é essa. O corpo ele deve se tornar um instrumento de doação de si, né? Eu falei no ensino anterior sobre a dimensão do eros, que está presente na maneira de Jesus amar, principalmente quando ele diz: isto é o meu corpo dado por vós. Um amor apaixonado que inclui inclusive a dimensão física. Pois é, na instituição da Eucaristia e no corpo de Cristo nu na cruz, se apresenta para nós também uma perspectiva original, nova, do qual é a vocação da corporeidade segundo a revelação cristã. Não é tornar o corpo um instrumento de prazer egoísta, de autossatisfação erótica, de uso e de abuso como se fosse coisa. O corpo ele possui dentro da revelação cristã uma vocação a ser espaço de doação. Isto é o meu corpo dado por vós. E Jesus não teve constrangimento nenhum de que aquilo que ele havia instituído na Eucaristia, antes da sua morte, sua paixão e morte, fosse visibilizado de maneira nua e crua, exatamente no madeiro. O corpo de Jesus é totalmente despido, né? A nudez aparece quando despoja, inclusive é uma estação da via sacra. Jesus, antes de ser crucificado, é despojado de suas vestes. Arrancam as vestes de Jesus. Jesus fica completamente nu. Você provavelmente já escutou falar de que essa questão de uma
né, de uma tanga que cobre a nudez de Jesus. Isso aí foi colocado depois pelos artistas cristãos, porque era chocante ver o Cristo nu. Mas o certo é que lá no dia da sua crucifixão ele ficou literalmente nu. Ele passou pela vergonha de expor sua nudez, mas de maneira casta, santa, porque a sua nudez foi exposta não por causa de uma eroticidade egoísta, não por causa de uma vulgarização da sexualidade. O corpo de Cristo e sua nudez foram expostos por causa do seu nível de doação de si. O corpo de Cristo foi totalmente doado por nós. E ali, Jesus, de certa maneira, abriu um caminho novo, uma vocação para o corpo dos cristãos, que é ser doado. E é muito curioso porque na esteira desse movimento de doação de Cristo, do seu corpo, na esteira dessa doação, vem depois os mártires, que pouco fizeram questão aos tormentos e aos sofrimentos, inclusive no nível do corpo. Uns devorados por feras, outros queimados vivos, outros degolados, né? Outros crucificados e assim por diante. Padecimentos cruéis vividos no corpo, mas porque entenderam que a vocação do corpo é ser espaço de doação, instrumento de doação aos outros e a Deus, como foi para Jesus, fizeram pouca questão por isso e ofertaram-se totalmente a Deus por meio do martírio. Nós também devemos entrar nessa mesma esteira, nessa nuvem de testemunhos, como diz o autor aos Hebreus, daqueles que compreenderam o gesto de Cristo e que nos deixaram um testemunho, muitas vezes, tão constrangedor. Quando eu olho para a vida de um mártir, quando eu olho para a vida de um grande santo, eu me constranjo, porque, puxa vida, amaram a Deus tão apaixonadamente e eu, no meu pequeno amor por Deus, fazendo questão por qualquer bobagem, nós devemos entrar na esteira também dessas testemunhas que compreenderam o gesto de Cristo, que atualizaram o gesto de Cristo também, não cultuando o corpo, mas fazendo do corpo um instrumento de doação e de amor a Deus e aos irmãos. Devemos imitá-los também. Mas isso deve ser feito de maneira vivencial, testemunhal. Mais importante do que falar sobre isso é viver sobre isso. É viver isto. Mais importante do que falar sobre a sacralidade do corpo é viver isso no dia a dia, nas relações do dia a dia. É respeitar também a corporeidade do outro e entender que o corpo do outro e o meu corpo são vocacionados à doação de si. Toda vida que eu desvirtuo esse aspecto da doação, da oferta, como foi de Cristo, eu reduzo a corporeidade a uma mera coisa, a um mero instrumento de prazer e, portanto, roubo dele toda a perspectiva que Cristo imprimiu. Isto é o meu corpo, doado por vós. E nesse sentido eu termino dizendo que para nós católicos, comungar Jesus eucarístico deve ser também para nós uma atualização dessa experiência, né? Imagine que você se coloca diante do sacerdote ou do ministro extraordinário da Eucaristia e escuta deste, entregando Jesus eucarístico e dizendo: o corpo de Cristo. Que a cada comunhão eucarística se atualize em nós também o desejo e a decisão de fazer do nosso corpo também nunca um instrumento de culto e de idolatria, mas um espaço de encontro com Deus e de doação de si, como fez Jesus. Isto é o meu corpo, dado por vós. Que Deus abençoe sua vida, sua corporeidade e que a partir deste pequeno ensino, deste breve ensino, nós possamos também purificar, ampliar nossa visão acerca do corpo segundo a revelação cristã.
Virgem Maria, mais uma vez também recorremos a Ti. Tu que oferecestes não somente o Teu sim, não somente o Teu coração, mas ofereceste também o Teu corpo, Maria, para o projeto de salvação, aceitando que o Verbo de Deus se tornasse carne em Teu corpo, em Teu ventre. Bendita sejas Tu, Maria, porque também compreendestes a vocação da corporeidade. Doá-la, fazer dela espaço de doação, de entrega a Deus. Roga por nós, Maria, para que também o nosso corpo, a vivência da nossa corporeidade, seja santa, como foi a tua, como foi a de Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salva. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Forte abraço. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.